Olá, primatas, tudo bem? Meu nome é Andrew Sanches e este é o comportamento primatológico. Em pleno feriadão, 2 de novembro, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre o Dia de Finados. Então vamos começar com uma curiosidade. O Dia dos Finados, ou o Dia de los Muertos, ou o Dia dos Mortos, como todos conhecem, ele nasce no ano de 998 na França. Conta então que um abade lá de um templo budista obriga todos os budistas a rezarem aos seus mortos e rezarem até por aqueles mortos que já foram esquecidos. Então é na França que se inicia esse ato. Então no século XIII, após essas orações ficarem muito famosas, começa então o dia 2 de novembro, Eles estipulam essa data, dia 2 de novembro, como o Dia dos Mortos, o dia de cultuar os seus mortos. Então isso nasce no século XIII. Então o intuito hoje é falar sobre essa data, sobre o Dia dos Mortos, em vários países que são comemorados essa data. Então eu começo aqui falando sobre o Brasil. No Brasil, o Dia de Finados acontece no dia 2 de novembro. Nessa data, as pessoas costumam ir ao cemitério. No cemitério eles costumam acender velas, eles costumam rezar para os seus mortos. Também temos aqui no Brasil a missa do Dia de Finados, que a maioria das igrejas católicas, no cristianismo, tem essa prática de rezar os seus mortos. E também temos um evento que na verdade ele veio dos Estados Unidos, mas todo dia 2 de novembro ele acontece. Eu vou colocar aqui as imagens, que é o Zumbi Walk, tendo a sua edição esse ano novamente. E o Zumbi Walk ele acontece lá no centro da cidade, no Vale do Anhangabaú, onde ele tem início das 2 da tarde às 8 da noite. E mais ou menos na página eu estava vendo, eu acho que tinha 1,6 mil pessoas querendo comparecer a este evento hoje, que acontece na cidade de São Paulo, Então, na Espanha a gente vê um outro tipo de ritual, Na Espanha, os espanhóis eles comemoram no dia 1º de novembro. No dia 1º de novembro é comemorado o dia de Todos os Santos na Espanha. E lá eles retornam às suas casas, para as suas cidades natais, para poderem ir aos cemitérios e visitar os parentes. E como no México, na Espanha, eles vestem roupas coloridas, e também tem paradas, onde as pessoas tocam instrumentos em homenagem aos mortos. No Japão é comemorado o Obon. O Obon é como se fosse o Dia dos Mortos, tanto no México, no Brasil, na Espanha, só que eles dão esse nome. Obon é o seguinte: os japoneses eles acreditam, que seus ancestrais no dia 15 de agosto, eles voltam à Terra para poder comemorar junto aos seus parentes. E nesse dia também tem o costume de se sair às ruas, fazer paradas, como no México, e junto com essas paradas a gente vê danças antigas, que eles dançam, que seus antepassados tocavam, dançavam. Então é comemorado esse dia, Então eu vou colocar aqui para vocês também, para vocês poderem ver mais ou menos como que é esse Obon e como que eles comemoram no Japão, Já na Guatemala é muito diferente. O que é legal lá na Guatemala é que eles fazem pipas gigantes, Eles chamam de papagaios gigantes, que eles soltam no céu, e o céu acaba ficando todo colorido. Já na Guatemala é muito interessante que eles fazem papagaios gigantes, e eles soltam esses papagaios, que são pipas, que são todos coloridos, que representam cada um dos seus entes queridos que se foram. Já no Haiti, o interessante é que eles pegam e fazem uma batucada enorme, com grandes tambores a madrugada inteira. E eles acreditam que fazendo essa batucada, perto de cemitérios, eles conseguem acordar o seu Deus, o Deus da morte, o que diferencia de outros lugares, Então cada lugar tem um modo diferente de se cultuar os seus mortos. Mas ao falarmos de Festa dos Mortos,
não podemos deixar de comentar sobre a Festa de los Muertos. E o que é a Festa de los Muertos? A Festa de los Muertos é uma festa que acontece no México, né, do dia 31 de outubro ao dia 2 de novembro, né? E essa festa não é considerada como uma festa dos mortos, né, como aqui no Brasil, porque ela é muito mais antiga, né? Ela vem de uma cultura indígena, né, cultura azteca, tem várias culturas que são envolvidas dentro dessa cultura das festas dos mortos lá no México. E é sobre ela agora que vou falar. Eu vou entrar um pouco com uns slides também, que aí eu consigo explicar melhor sobre como se deu essa festa, como ela foi criada e como essa festa surgiu no mundo, né? Então vou agora entrar um pouco com uns slides para poder explicar direito para vocês como surgiu a Festa de los Muertos, que é uma festa muito interessante e que eu particularmente quero muito ver essa festa um dia pessoalmente, porque ela é uma festa incrível. Então vamos aí seguindo com os slides só para explicar um pouco como funciona essa festa. Então, como eu havia dito, eu vou passar os slides aqui para a gente poder compreender como que funciona a Festa dos Mortos, né? A Festa de los Muertos do México. Então começo com essa imagem que eu achei muito bonita, né? E vamos falar um pouco sobre a história, né? Como surgiu esse dia, né? E vamos começar aqui falando sobre o histórico, né? Sobre a história de como tudo isso surgiu e como até hoje essa festa é conhecida pelo mundo inteiro, né? E é tão famosa, né? Então, bem-vindos à Festa de los Muertos e eu vou começar a explicar como se deu essa festa, né? Esse primeiro período. Então, a Festa dos Muertos, né? Então vamos para o contexto histórico. Então, né, a Festa dos Mortos, né, a Festa dos Muertos, ela já era celebrada, né, pelos povos nativos mesoamericanos, né? Então isso inclui os povos maias, os aztecas, os purupechás e os totonacas, né? Então, muito antes da conquista espanhola, né, no século XVI, então essa festa ela é comemorada muito antes do cristianismo, né, chegar no continente, né? Então, segundo no calendário azteca, podemos ver que havia pelo menos 6 festejos dedicados aos mortos, né? Então era de costume, né, conservar os crânios, e esses crânios eles eram guardados como troféus e mostrados durante os rituais que simbolizavam a morte e o renascimento. Então eram separados 2 meses, né, para a celebração da pequena festa dos mortos, que acontecia mais ou menos por volta de 16 de julho, né? Isso a gente vem falando dentro do calendário azteca, que tinha mais ou menos 18 meses dentro do calendário, né? Então eram feitas oferendas, né, de flores e no 10º mês, né, do calendário azteca era comemorada a grande festa dos mortos. Já essa festa, né, ela era comemorada por volta do dia 5 de agosto pelo calendário maia, né? E era oferecido sacrifício humano, né? Tinha vários elementos dentro dessa festa que tornava ela maior. Era um culto maior pelos mortos. E dentro dessa festa, né, diante da visão que a gente tem hoje, na verdade, que é a visão judaica cristã, né, a gente se coloca, né, no destino do pecado, né, e da bondade do céu e inferno nos dias de hoje, né. Então as pessoas ao morrer elas são caminhadas ou para o inferno ou para o céu, né. Mas para os astecas, né, é muito diferente a morte, né. Ela é entendida como o fim de um ciclo e o princípio de outro. Então não existe uma carga moral do cristianismo atual, nem se sujeita aos estados, né, vingativos e punitivos do inferno e nem ao céu, né, paradisíaco, né. Então a gente tem aqui três estados, né. Então são 3 destinos para os mortos astecas, né. Então a gente tem aqui vou voltar aqui rapidinho.
né? Tem o Omeican, né? O que seria o Omeican, né? Aqui nesse destino, então, era reservado, né? Então, para os soldados astecas, os que eram sacrificados e as mulheres, né? Que morriam ao dar à luz aos bebês, né? Então, os mortos que vinham para o Omeican voltavam ao mundo em forma de belas aves, né? Então, eles acreditavam que esses mortos voltavam ao mundo como belas aves. Isso torna é muito bonito, né? De se ver dentro da cultura asteca. O Tlalocan, né? O Tlalocan, o que era? Era o país de Tlaloc, o deus da chuva. Então é um lugar cheio de flores e muito repouso, né? Então, quem ia para Tlaloc? Iam as almas dos afogados, né? Dos que morriam atingidos por um raio e os que tinham enfermidades causadas pela água. E, por último, Mictlan. O que era o Mictlan, né? Era a terra da maioria dos mortos. Então eles recebiam, Mictlan recebia, né? Aqueles que morriam de morte natural, né? E era um país de trevas e frio. Então tinham 9 níveis, né? Ou regiões que os mortos deviam atravessar. Então os mortos eles enfrentavam obstáculos, né? Que expressavam vários estágios de decomposição do corpo e vários tormentos infligidos por monstros devoradores. Depois de 4 anos o corpo já não restava mais carne, né? Restando só os ossos. E aí quando chegava nesse nível, o morto podia descansar em paz na presença do Senhor e da Senhora da Morte de Mictlan, né? Que é uma cidade onde iam só os mortos que morriam de estado natural. E hoje em dia, né? Mas e hoje como funcionam as festas, né? Lá no México. Então, né? A gente vê vários elementos dentro dessa festa, né? Que são as caveiras, né? E as pessoas que se vestem dessas caveiras, que são os esqueletos, né? Temos os altares, né? E as oferendas que são ofertadas aos mortos. Tem a La Llorona, que é uma lenda muito antiga, que é uma mulher que vaga pela cidade à noite e carregando seus filhos e chorando a morte dos filhos, né? Então ela é uma lenda muito interessante, quem puder procurar depois, é a lenda de La Llorona. Temos a La Catrina, né? Então, quem que era a Catrina? A Catrina é uma dama da alta sociedade do século XX, né? Que era conhecida nas festas dos mortos e é conhecida até hoje como a Dama da Morte. Temos o Portal dos Mortos, que é feito com flores, né? Que é onde divide a Terra dos Vivos e a Terra dos Mortos, né? É muito usado dentro das festas, né? Dos mexicanos. Temos também as caveiras de açúcar, que é vendida, né, e comercializada durante essas festas. Dessa cultura que eu acho muito bonita, né? E por isso que eu resolvi usar os slides aqui para poder explicar mais ou menos como funciona esse contexto histórico e poder mostrar várias imagens para vocês, né? Vocês devem estar se perguntando, Andrews, por que você falou sobre finados? E eu respondo, o Dia dos Mortos, ou Dia de los Muertos, como todos conhecem, ou Dia de Finados aqui no Brasil, a gente pode ver que as pessoas se reúnem para poder velar os seus mortos, ir ao cemitério, acender velas, rezarem, não importa qual que é o método que essas pessoas tenham para fazer esse ritual da morte, né? O ritual da passagem da morte, para lembrar os seus entes queridos. A cultura, ela está presente na nossa sociedade. Então os humanos, desde o começo dos tempos, tem vários tipos de cultura, desde contar histórias um para o outro, de trazer ensinamentos e aprendizagem, né? Então o finados ele também faz uma parte de uma base cultural que nós humanos temos, né? Dos nossos antepassados. Então eu resolvi falar sobre finados com esse intuito de trazer a vocês não só um modo histórico de como isso surgiu, mas de como a sociedade encara hoje em dia esse ritual, né? Essa passagem, né? Entre a vida e a morte. Então,
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal, fica nesse botão aqui embaixo, né? E se vocês puderem também, dê o seu joinha, porque isso ajuda a página a crescer cada vez mais. Muito obrigado a todos, primatas, e até já!